Você é a favor ou contra da liberação das drogas? E como sempre, claro, eu conto com a companhia do meu grande líder, do meu grande amigo Alan Lessa. Meu querido, bom dia, seja bem-vindo. Quem já passou por essa tormenta chamada uso de drogas, sabe o quanto isso afeta não apenas a vida de quem está usando, mas quem está próximo a ele também. Porque não atinge só a pessoa. Porque às vezes a pessoa pode pensar assim: eu estou usando com meu dinheiro, e isso é problema meu, o que eu estou fazendo a mim. E também tem aqueles que acham que a droga, ela pode ser usada de forma consciente. Não, eu uso, não faço mal a ninguém, tô aqui na minha. O outro ali não faz isso, o outro ali não faz aquilo, por que eu não posso fazer? Não sou vagabundo, não sou bandido, eu tô aqui, uso meu negocinho, tá tudo certo, trabalho, honro as minhas contas. E a gente vai ver que não é bem assim. Quando você usa droga, você afeta não apenas a sua vida, como a vida dos outros também. Você acaba percebendo que as portas de entrada das substâncias, elas são diversas. Existem várias razões para que você utilize essa substância. E geralmente você utiliza dizendo: eu vou fazer só uma vez, é só por essa situação, é só por isso ou por aquilo. Daqui a pouco você se vê no fundo do poço. Pergunta para quem usa droga se ele quer que o filho dele use. Verdade. Pergunta para quem usa droga se ele quer que o cônjuge dele use. Se alguém que ele ama use. Se ele não deseja isso para quem ele ama, como é que ele pode defender que isso é bom? O álcool é a droga que mais mata. Verdade. É a campeã. É a que está liberada e é a que mais mata no mundo. A droga que você morreu. Por quê? Alcoolizado. Morreu porque teve coma alcoólico, morreu porque estava alcoolizado e brigou com alguém, e aí houve um assassinato, um homicídio, morreu porque estava alcoolizado e pegou o carro e sofreu um acidente. O álcool é a droga que mais mata no mundo. Você já culturalmente, desde criança, você já entra no álcool. Você tem uma família ali que, se não for adepta ao álcool, nunca tiver bebido, que é muito raro, porque mais de 80% dos brasileiros, em alguma vez na vida, já fez uso de álcool. E como é que funciona? Você lembra como que era antigamente? Pegava um copinho de cerveja, o que o pai fazia? Dava lá pro filho pequeno. Com 8 aninhos, com 10 aninhos, com 12, aquilo dali, ele já estava de uma certa forma fazendo com que a criança já tivesse contato com o álcool. Quando você cresce, você está no meio da roda das pessoas mais adultas e você começa a ficar adolescente, é o jogo do futebol, é o pagode final de semana, que o nome agora é resenha que fala, né? Você está ali, o que tem ali? O álcool. E parece que para você conseguir firmar a sua entrada na sociedade, aprovar ali a sua masculinidade, tinha que sentar, comer o churrasco e tomar cerveja. O problema é que a droga, como psicoativo, ela age no sistema nervoso, fazendo o quê? Alterando a sua percepção, te tirando da realidade. Então é por isso que você vê quando uma pessoa está drogada, que ela faz coisas que normalmente ela não faria. Se ela estivesse sã, ela não faria. Quantos relatos você já viu saindo na televisão, no jornal impresso, e a pessoa comete um assassinato, comete um homicídio, faz alguma besteira e depois ela fala o que? Eu estava sobre o uso de drogas. Eu fiz isso porque eu estava drogado. Então, se isso é algo que te tira da tua percepção real e causa um dano, causa um mal, isso não pode ser liberado. Porque a gente pode dizer que a droga, ela chega a ser uma arma letal contra outra pessoa. Se isso te tira da realidade, se isso faz você cometer coisas que normalmente você não cometeria, principalmente quem mora ali na Nova Piã, quantas vezes você não passa ali perto da drogaria RJ e vê aquelas meninas novas, aqueles rapazes andando esquelético, às vezes alguns igual zumbi, aquilo está consumido pelo crack, pastor Marcos Belloni. Quantas vezes você... Isso não é caso de prefeitura municipal não, tá? O combate ao tráfico de drogas, isso é caso devido ao Estado. É o Estado que tem que combater isso. Quantas vezes você anda nas vias aí e você vê que as tampas de bueiro estão faltando?
tanto nas principais, como nas que tem dentro dos bairros também. Você anda e diversas tampas de bueiro faltando. Por quê? Porque o usuário, quando não tem mais dinheiro para poder comprar droga, e isso é um reflexo do crack, tá, pastor? Isso é um reflexo do crack, que ainda é muito mais pesado do que a cocaína. Então, o usuário não tem mais dinheiro para poder comprar droga, ele pega aquela tampa de bueiro, que é um ferro maciço, vai até o ferro velho mais próximo, vende, e o dono do ferro velho sabe que é para isso. Compra a preço muito barato, e o cara vai lá, o viciado vai lá na boca de fumo e compra a droga dela, ou seja, interferiu na vida de todo mundo, porque a pessoa que passa com o veículo ali e de noite não consegue enxergar aquele buraco e cai ali, pode estar acabando com a vida dele e de quem está junto com ele. Em momento nenhum a droga traz algum tipo de benefício para a sua vida. Se fosse bom, inclusive as pessoas que já utilizam droga há algum tempo não fariam um esforço enorme para no final da vida, em algum momento, quiser sair dela. Quantas pessoas que usam maconha ou já usaram, ou cocaína, chega um momento da vida e fala assim, eu preciso parar, eu preciso sair, verdade. Eu preciso... E se tem uma coisa que você não consegue recuperar, é o tempo perdido. Muitas pessoas têm um usuário de droga dentro de casa. Verdade. Ou já foram usuários de drogas, ou são dependentes que estão ouvindo a gente agora. O senhor sabia que muitos dependentes da droga, é claro que o senhor sabe disso, a maioria das pessoas sabem, tem gente que às vezes vai ir para boca de fumo, para a favela comprar droga contra a própria vontade. É um esforço para poder ir comprar porque não está querendo usar, mas não consegue ficar sem. Parece que é um gatilho que dá na tua mente e que faz com que isso aconteça. Os principais motivos identificados para a utilização da droga é a atenuação da crise existencial, a formação de vínculos sociais e a diversão. A diversão é aquele cara que vai lá no final de semana para sair, para fazer alguma coisa, compra droga lá, compra cocaína, compra o êxtase, compra essas drogas sintéticas. A formação de vínculos sociais é você estar inserido no meio. Todo mundo ali usa, ou metade das pessoas usam, ou então você está no meio de pessoas que usam drogas. E a outra é crise existencial, que essa aqui para mim é a mais pauleira, pastor. Algo relacionado à depressão. Quando a pessoa não consegue se tratar, ela vê na droga uma rota de fuga, que na verdade não é uma rota de fuga. Ela está se colocando ainda com mais problema, indo mais ainda para o fundo do poço. Mas são aquelas pessoas que não veem mais motivação para viver, pastor. Verdade. Que não conseguem entender a posição dela dentro do mundo, dentro da sociedade, que fica todo instante questionando por que ela não é feliz. Porque eu creio que existe um Deus que te liberta disso, que pode fazer com que você viva sem essa crise existencial quando você consegue entender qual que é a verdadeira razão da tua existência, né? E a outra forma é você buscando um tratamento clínico, um tratamento médico. A droga não é e nunca vai ser o caminho para você se libertar. Quem não tem um drogado em casa ou já passou por essa situação, entende na maioria das vezes como uso droga porque é vagabundo, não tem necessidade disso, isso é safadeza, não precisava. Mas ninguém nasceu querendo usar droga, não. Todo uso de droga existe uma razão por trás, e você só entende isso quando você passa por esse processo, quando você acompanha alguém que está nesse processo. Você quer ver uma coisa? Você vai na Cracolândia e não precisa ir. Quantas pessoas você vê lá que são médicos formados, são advogados, pessoas que eram funcionárias públicas ganhando um bom dinheiro. Então, assim, são pessoas que eram estabelecidas na sociedade. E aí você vai ver, por que você entrou no crack? Não, na verdade eu não entrei no crack, eu comecei fumando maconha. Da maconha eu fui pra cocaína. Aí a cocaína, aconteceu um problema na minha vida, eu utilizei o crack. Você vai vendo que é efeito cascata. Como a palavra de Deus diz, um abismo chamando outro abismo. O problema não é ir lá começar a usar droga, é você entender por que esse problema começou. Porque quando você mata o problema inicial, você acaba fazendo com que a pessoa ela pare de utilizar a droga. Quando ela já está viciada, é claro que ela tem que se internar, fazer algum tipo de tratamento. Mas ninguém nasce querendo ser um drogado na vida. Porque o usuário de droga, o usuário ou viciado, quando ele quer sair, geralmente ele não sai de uma hora para outra.
Ele vai construindo essa ideia de sair e ele sempre fala, essa é a última vez que eu vou usar. E a última vez é sempre a próxima. Essa é a última vez que eu vou usar. Essa é a última vez que eu vou usar. O que precisa, pastor? Precisa de apoio. E por que não entra o apoio na maioria das vezes? Porque as pessoas enxergam o usuário de drogas ou o viciado como um safado que, enquanto eu tô lá trabalhando, me esforçando, colaborando, o vagabundo tá ali usando droga. Mas você precisa entender que a droga não veio voando e caiu na mão de ninguém. É claro que ninguém faz nada também sem querer. A pessoa só usa a droga se ela quiser. Verdade. Mas existem as razões que a levaram para isso. Pastor Marcos, quando você consegue reabilitar um usuário de drogas, você não reabilita só ele, não. Você reabilita a família. Você insere novamente alguém na sociedade que pode ser um baita contribuinte para algo bom. Eu tenho diversos casos de pessoas que saíram das drogas e se tornaram grandes empresários, se tornaram professores, pessoas influentes, gente que conseguiu fazer do seu problema uma superação que serviu de exemplo para outras pessoas seguirem o mesmo caminho. Uma ONG, né? Criaram ONGs para trabalharem com essas pessoas. Então, quando você consegue pegar um usuário de droga e transformar, é claro que para transformar essa pessoa, princípio número 1, ela tem que querer. Se ela não quiser, você pode fazer qualquer coisa. Você não vai conseguir. Mas quando a pessoa quer, vale muito a pena. Inclusive porque ela deixa de ser um problema para o Estado. Verdade. Deixa de ser um problema de segurança pública, deixa de ser um problema de saúde pública. E a pessoa, quando ela sai da droga também, ela começa a dar um valor para a vida totalmente diferente do que ela dava antes. Tanto para a vida quanto para as pessoas. Você resgatar um usuário de drogas e inseri-lo novamente na sociedade de forma que dê certo, essa pessoa, na maioria das vezes, vai começar a contribuir para o ser humano muito mais do que alguém que nunca passou contribui, porque sabe de onde saiu. E por que a sintética é mais perigosa? Porque ela é silenciosa, pastor. Você vai no banheiro, coloca a balinha na boca e ninguém viu que você usou droga. Você só começa, a pessoa só vai saber se você tiver um surto psicótico ali, ou se você começar a ter alterações no teu padrão normal. Essa garotada que vai pra rave, que vai pra balada, que usa essas drogas sintéticas aí, sabe muito bem do que eu tô falando. E a overdose dessas drogas, ela é muito mais rápida do que uma não sintética, do que uma natural. Eu não tô aqui defendendo droga nenhuma não, muito pelo contrário. Eu já vou deixar até minha opinião. Eu sou totalmente contra a liberação das drogas. A 9, que você usa, fica igual um zumbi. O senhor mesmo falou que tem relatos aí de canibalismo através da K9. A heroína, ela tem um poder devastador maior do que a cocaína. O crack está aqui do nosso lado. A gente vê meninas novas aí, grávidas, gestantes, você não sabe nem como foi feito esse filho. Rapazes novos, eles roubam tudo. Roubam fiação, roubam qualquer coisa que tiver, rouba para poder utilizar a droga. Você vê essa pessoa como um bandido. A gente vê como alguém que precisa de ajuda. Sabe, pastor? Precisa de ajuda. O crack é uma droga devastadora. O que a Glória falou aí da codependência, e chega em alguns casos que você não tem mais nada o que fazer. Que às vezes você até prefere que a pessoa saia de casa, porque a tua vida fica totalmente atrelada à vida dela e a sua vida não anda porque a dela não anda. Eu conheço gente, inclusive casos de álcool também, que preferiram deixar quem estava junto com ela seguir a vida buraco abaixo, que tentaram de todas as formas fazer com que saísse, para que a vida dela não fosse buraco abaixo também, pastor. Olha que triste. Tem que ter políticas públicas. Assim como existe, eu sempre falo aqui da política pública muito voltada para informação. Quanto mais você gera informação dizendo que é ruim, vai te levar pro buraco, vai acabar com a tua vida. Quanto mais você usa esse tipo de comunicação para poder combater, a gente consegue chegar nas pessoas, pastor Marcos. Verdade. Você lembra que propaganda de cigarro foi proibida? Porque matava as pessoas? A propaganda do álcool não foi proibida.
continua veiculando. O álcool é a porta de entrada para diversas outras drogas. Você quer ver uma coisa? A pessoa que usa cocaína, ela vai usar muito mais quando ela toma uma cerveja, quando ela toma uma bebida alcoólica, quando ela toma um uísque, quando ela toma qualquer tipo de bebida alcoólica. Quem é usuário de cocaína vai usar muito mais quando toma uma bebida alcoólica. O cigarro, a pessoa vai fumar muito mais quando utiliza bebida alcoólica. Então, assim, tem que ter políticas públicas para poder levar informação para as pessoas, mas ele levar informação nua e crua. Verdade. Dizendo o que vai acontecer contigo. Porque se você não fizer esse tipo de política pública na sociedade, a coisa não avança. E outra coisa, pastor Marcos, na minha opinião, existem exames toxicológicos para quem é motorista e trabalha dirigindo caminhão, carreta. Na minha opinião, deveria ter exame toxicológico para qualquer tipo de admissão em qualquer área. Em qualquer área. Principalmente na pública. A cocaína ela está muito associada ao suicídio. Por que ela está associada ao suicídio? O crack também. Porque a pessoa, quando utiliza a cocaína, ela dá, como você falou aí, o estado de euforia é intenso. Você sai daqui de uma zona normal, você vai lá pro alto em questão de 1 minuto, pastor. Só que quando você cai também na mesma proporção. Quando acaba o efeito da cocaína, que é um efeito que depende de substância para substância, de organismo para organismo, geralmente dura 15 minutos ou meia hora, em algumas ocasiões 10 minutos, você vai lá para cima. Mas quando acaba o efeito, você vai lá para baixo. E aí é quando você tem que usar de novo para poder você voltar para aquele lá para cima que você estava. Acontece, chega um momento que você tem que parar de usar, que você não aguenta mais. E quem continua usando é quando chega na overdose. E quando você não consegue mais usar, você fica lá embaixo, num estado totalmente depressivo. Aí essa depressão te leva para onde? Para o suicídio. Esse problema do efeito aí que você acha que está sendo perseguido, que alguém está te observando, que você tá sendo... alguém vai te pegar a qualquer momento, é nesse momento que você comete um homicídio. É nesse momento que você mata o outro. Verdade. Você está dentro de um local e você acha que tem alguém que está te perseguindo, alguém quer te fazer mal, aí você acaba achando que está se defendendo, matando uma pessoa que na verdade aquilo só está acontecendo na tua cabeça. Para o outro que não está ali no estado drogado, a situação está normal, mas você está ali no alucinógeno, você está tendo uma percepção totalmente diferente da realidade, achando que a pessoa está ali para poder te fazer um mal, poder te matar, para poder te sequestrar, e você acaba matando essa pessoa por conta da alucinação que você teve. Aí quando acaba a droga, ali o efeito da droga, que a pessoa diz: eu fiz porque eu estava drogado, eu não sabia o que eu estava fazendo. É por isso que em alguns países como a China, o tráfico de drogas, se você for pego lá traficando, a pena é de morte. Verdade. Na China, na Indonésia, nos Emirados Árabes, no Irã, tem vários países aí que o tráfico de drogas, se você for pego com alguma quantidade de drogas que eles consideram que seja uma quantidade equivalente para que se configure tráfico, é pena de morte. Não tem perdão, pena de morte. Tem pessoas que usam maconha, pastor, que acham que não estão usando droga. Não, mas maconha não é droga. Maconha é natural e tal. O cara que cheira ali, esse cara é maior vacilão. É assim que eles falam. O cara que cheira é maior vacilão. Isso é vacilação. O cara que usa droga injetável e a heroína, isso é maior vacilação. Mas a maconha não tem nada a ver. A maconha é droga. É porta de entrada para drogas mais pesadas ainda. Eu tenho um amigo que hoje em dia ele é pastor. E ele falou assim para mim: Alan, quando eu me converti, o meu problema era a maconha. Eu não conseguia ficar sem usar maconha. Então, chegou um momento que estava me fazendo muito mal. Eu tive que parar de usar. Então a maconha é algo que eu não posso nem estar perto. Porque se eu sentir aquele cheiro já me atrai. Então eu tive que parar. Mas eu não parei porque eu me tornei pastor, não. Me parei porque o negócio estava me fazendo mal. Então, pastor, tudo aquilo que vai te fazer mal, que você vê que a tua vida já não está mais caminhando de acordo como deveria, não é bom. Não é bom. Droga nenhuma é boa. Eu sou totalmente a favor de que houvesse uma política aqui no Brasil que fosse intensamente radical com relação ao tráfico. Porque como é que o usuário consegue... Como é que você se torna um drogado, um viciado? Utilizando.
Como é que você faz para utilizar? Indo onde vende. Como é que você faz para poder comprar? Essa droga tem que chegar de algum lugar. Então, quando você não acaba, mas quando você tem uma política que ela é totalmente mão de ferro ali com relação ao tráfico de drogas, você consegue reduzir isso e muito. Países que liberaram as drogas não deram certo. Portugal tenta voltar atrás e não consegue. A Holanda tenta voltar atrás e não consegue. O Uruguai não deu certo. Eles já viram que ficou muito pior, inclusive em casos de saúde pública. E países que são totalmente radicais com relação ao tráfico de drogas, eles têm a utilização ali da sua população muito menor do que nos países que liberaram e aqueles que nem liberaram, mas que têm um tráfico mais intenso. Aí.